E hoje eu vi o meu neto fazendo uma coisa que eu gostei, viu? Foi assim que, ai meu Deus, a gente não tá acostumado com gente assim na Terra. Por quê? Porque alguém faz alguma coisa, tipo, um amigo que pede pra você votar na turma dele, né? É um colega de faculdade, né? Que nem que dizem, não tá assim, né? No grau de amizade, mas tem por bem aquela pessoa, né? E quer ver o progresso, sabe que tem boa intenção, tudo. Então é como se fosse amigo. Daí, só que durante a eleição, esse amigo vem e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e todo dia tem uma mensagem no zap. Depois da eleição, o meu neto perguntou para ele, viu? E como é que foi o resultado? Foi positivo? Leu e não respondeu. Passou não sei quanto mês, agora que estão fazendo lá como que chama, né? Um encontro beneficente, alguma coisa assim, onde tá vendendo um negocinho, né? Juntando umas pessoas e tal. Aí disse, mandou mensagem, tudo, com o nome do meu neto, dizendo, olha, que coisa bacana, você não quer vir participar, tudo. O meu neto escreveu assim, o senhor não acha que parece uma atitude política essa de vir falar com a gente só no dia que tem interesse das coisas? Eu não estava precisando saber o resultado da eleição no dia que eu te perguntei. Mas a resposta não veio de todo jeito. Então passa essa impressão. Foi isso que o meu neto disse. Daí comunicou isso com esse amigo mesmo, né? Com um amigo dele, que é o Davi. Aí o Davi disse: como que você consegue falar para as pessoas sim, na maior cara de pau que está no seu coração? Daí o meu neto disse: vou falar para a avó responder, porque a avó me conhece. Eu conheço ele mesmo. Ai, quanta gente acha que ele é mal educado, mas é o contrário. Porque má educação é você guardar aquilo que você pensou. É não ajudar. Às vezes a pessoa não viu desse jeito. Às vezes ela não entendeu. Na cabeça dela tá tudo lindo e maravilhoso. E às vezes a realidade é essa. É você que ficou chateado. E aí, não, onde que não existe a oportunidade de correção, fica aquela falha na comunicação. Então vai que ele entendeu errado, ou que o outro não está entendendo. E isso só se desfaz comunicando. Passou, você não vai acusar os outros. Mas você vai dizer, ai, passou a impressão de que você está tendo uma atitude política aí. Porque de qualquer forma ele pensou isso e sentiu isso. Aí ele guarda para ele, diminui, né, a oportunidade de fortalecer estes laços, né, de relacionamento interpessoal, que é uma prática, né, que a gente que tem que ter com nós mesmos, com os outros, tudo, viu? Então você que está escutando a avó, treine isso no você, a honestidade, olha, mas sem maldade, viu? Porque você faz maldade e o outro sente, ainda que ele mereça, ele se fecha. Olha que ninguém merece. O meu guia espiritual tá me dizendo aqui, ai, vó, ninguém merece maldade, é verdade. Mas a avó quis dizer assim, ainda que você ache que ele mereceu e você esteja na razão dentro das convenções humanas, que é culturar isso, né? Que é certo, que é errado, tudo. Você não deve maltratar ninguém, porque não está dentro de você. Por isso que vai falar, não é porque você se sentiu mal. Você vai falar porque que aquilo ficou no seu coração, uma impressão da realidade. Aí você comunica, olha, eu tive essa impressão, é isso mesmo? Ai, pelo amor de Deus, diz a pessoa, não tem isso. Eu falei e agi desse jeito, mas no meu coração tinha outra coisa. Ai, que bom. Que bom então, né? Que foi só uma impressão minha.
E às vezes a pessoa realmente não tinha maldade no coração, mas já faz tanto isso no automático que não vai modificar. E não vai modificar porque você não falou. E você não falou, você guardou para dentro de você. Aí os outros começam a guardar aquilo que você gostaria que falasse para você, você fica chateado, mas você faz o mesmo. Não digo você que está escutando a voz, né? As pessoas que fazem o mesmo, por exemplo, vê um negócio, tem uma interpretação daquilo que não é a melhor. Aí antes de chegar, né, no caso, é falar, não fala, aí guarda, aí deteriora aquela ponte que estava sendo construída. Ai, não faz falta, uma amizade a menos, podia ser coisa boa que vinha, mas podia ser coisa ruim, vó. Então, não faz falta, deixa pra lá. Daí a avó diz, não é a farta ou não farta que a amizade pode fazer. É o treinamento, é o exercício que você deixou de executar. Aí o músculo da paciência, da compreensão, da humildade, não cresce. Ai, como é bom, né? É você exercitar o músculo da humildade, né? Quanto que falta? Por quê? Porque tem que ser um pouco humilde, né? Para dizer assim, ó, senti isso quando você fez isso. Eu senti direito? Você tá sendo assim mesmo ou eu interpretei errado? É a melhor coisa, sim, para fazer, para manter saudável uma relação. Porque muita gente não gosta, não fala, mas na hora de agir, age colocando já a pessoa no quadradinho dos marvados. Esse é marvado porque agiu assim, eu vou agir contra ele a partir de hoje desse jeito. Tá, mas já pulou um estágio que era de comunicar que você se sentiu assim e se era isso mesmo que estava acontecendo. Viu? Por isso que muitas relações, né, se desfazem. Falta de comunicação. Um fala, outro escuta, não gosta, mas não gostou daquilo que escutou. Muitas vezes não foi aquilo que foi falado. Muitas vezes aquilo foi falado, mas não foi aquilo que você interpretou que o outro quis dizer. E nem aquela maldade que você sentiu ter. Viu? Então, olha, orai e vigiai, né? Que dizem todas as religiões. Por quê? Porque às vezes você interpretou certo e a pessoa estava sendo aquilo mesmo. Mas não tinha maldade no que ela falou. E você tomou como maldade aquilo. Viu? Então não seja assim você. Viu? Caminha para frente e quando tiver uma coisa no seu coração, você não acusa ninguém, você faz pergunta. Você diz, é impressão minha ou você agiu desse jeito por causa disso e aí foi um pouco de maldade no meio? A pessoa vai dizer, não, eu estava ocupada com outra coisa com a qual eu tinha compromisso, então não respondi, ou isso eu deixei para ver isso outro dia porque hoje não era o dia para eu ver isso, porque eu não estava com sintonia com isso. Mas eu nunca prometi pra você que eu ia fazer, que eu não ia fazer, etc e tal. Pronto, voltou a amizade do jeito que era antes. Mas se você não fala, como é que fica? Não fala, pula o estágio, já começa a agir como inimigo. Não dá oportunidade da pessoa, né? Se corrigir ou rever suas ações, né? E nem harmoniza, né? As relações interpessoais e nem exercita a nossa, né, habilidade de manter amor, humildade e tolerância. Como que é importante exercitar isso todos os dias, porque ninguém é uma ilha, né? Mais cedo ou mais tarde vai estar dentro de um grupo e vai necessitar essas habilidades de ser sincero, honesto, verdadeiro, sem querer rebaixar o outro, sem querer ser superior a ninguém, né? Ou mostrar que é superior, porque ninguém é. E sem querer diminuir o outro, né? E sem ofender, e sem diminuir, e sem querer ser superior. Essas três coisas importantíssimas, né? Eu acho, meu neto também sempre diz, vó, se eu não tenho objetivo de fazer maldade para o outro, eu posso falar. Se eu não falei para diminuir, nem para me vangloriar, nem para me subir, né?
nas costas de ninguém, nem para ganhar vantagem. Eu posso falar, vó. Eu posso ser, eu posso fazer, porque eu não estou querendo mar de ninguém. Não estou querendo me aparecer, não estou querendo ser superior e nem estou diminuindo ninguém, nem estou ofendendo ninguém. Estou livre para ser tudo o que eu quiser ser. É isso que falta para muita gente, né? Ah, e os outros vão interpretar. Interpreta o que ele quiser. A verdade é aquela que eu sei que estava no meu coração quando eu fiz. É isso só eu que sei. E se tá errado, eu que tenho que corrigir, né? Porque eu não posso botar maldade para fora, né? Jamais. Ai, jamais, viu? Articular maldade. Porque daí você atrai para perto de você espírito trevoso. Viu? Nem é trevoso, é ignorante. Porque tá achando que tá ganhando com isso e tá perdendo. Só tá afundando. Só tá estacionário ali. Olha que coisa é essa. É assim mesmo. Meu Deus, né? Quantas realidades dentro de momentos. Momentos, né? Que a gente, a ver, pode dizer uma palavra sim e retenha sim aquele sentimento de contrariedade. Aí aquilo faz mal pra gente mesmo, né? Pensou mal de um irmão, nem é mal, né? Interpretou a realidade ali, que não está favorável para ele. Bem pelo jeito que agiu. Mas daí criou abismo quando podia criar ponte. A ver o outro podia dizer. Porque daí o outro disse, não, não era isso, perdoe, nossa, eu nem me dei conta que eu não respondi tudo. Ah, o meu neto disse, não tem problema, nós é irmão, tudo, mas eu falo porque eu senti, né? E, não, você tem razão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pronto, acabou a impressão. O meu neto ainda acha que feio politicagem, mas ele não fica, né, chateado, porque cada um dá aquilo que tem. E quem espera mais do que isso é quem está enganado, né? Não tem como meu neto esperar um mundo melhor daquele que dá para ser. Por quê? Porque ele mesmo pode cada dia, ele mesmo diz isso. Colocar mais luz no mundo, fazendo direitinho o que é a responsabilidade dele, ele não faz. Então, a hora que acontece isso, tem que sim ser tolerante, viu? Você também seja. Seja. Porque no que os outros erram, você, às vezes você é lindo naquela matéria, naquele assunto, mas é feio igual aquela pessoa em outros assuntos, que precisa ser trabalhado e melhorado e você deixa para amanhã. E dessa forma, quando eu falo menos do melhor que você pode, naquilo que sabe que tem que corrigir, você está botando treva no mundo igualzinho os outros, né? Que a cabeça fala, julgue e repreenda. É desse jeito. Daí o outro tá botando treva no mundo. E por isso que tem gente que tropeça nele. E do mesmo jeito, tem gente que tropeça, não sei. Tropeça, né? Faz aquilo que não, você não concorda muito. E às vezes tira até sua paciência. Diante de você. Olha o problema. Né? O problema não é que exista isso. É que a gente tem que combater a treva no mundo, eliminando a origem dela. Nos outros. E só dá para fazer isso na gente. Né? Fecha a torneirinha no você. Você fecha a torneirinha no outro e a tua fica aberta. A treva que está jorrando no mundo é a mesma. Vão seguir tropeçando. Aí você consegue ficar fechando a torneirinha dos outros por tempo curto, porque precisa de muita força. Uma vez que a hipocrisia é falso, não é verdadeiro. Uma vez que você fala para o outro fechar a torneirinha dele, mas a sua está aberta. Aí isso enfraquece a gente. Por isso, vamos na academia, vamos malhar tudo, mas vamos conversar sobre isso também, né? Porque essa fortaleza é importante, tão importante quanto a muscular, a saúde física, né? Os dois andam junto. Aí algum trabalha 2 horas por dia para fortalecer a saúde do corpo, mas não trabalha 15 minutos por dia para fortalecer a saúde da cabeça, do espírito. Aí você me diz uma coisa, o que adiantou?
É igual o rico. Ele tem um monte de dinheiro, um monte de casa, de carro, de coisa. Mas se não tem a cabeça boa, aquilo afunda ele. Olha, a cabeça boa, ela vem depois do treinamento. Igual o corpo bom, depois do treinamento. Tem que comer coisa boa e tem que treinar. Comer coisa boa é pensar coisa boa, ler um bom livro, falar dessas coisas, tudo. Né? Que nem que vocês que escutam a avó, já estão comendo coisa boa. Né? Aí é exercitar. Né? Na hora que acontece, fazer o que aprendeu ser certo. Viu? Meu neto aprendeu que o certo era fazer isso. Falar o que sente por meio de pergunta. Sem querer diminuir o outro, sem querer ser superior ao outro e sem ofender. Olha, é um tripé aí que não é assim fácil, né? Mas precisa existir. Pro equilíbrio das coisas. Você bota uma câmera num coisa de 2 pés, tira o tripé, tira um pé do tripé, a câmera cai. Por isso que põe tripé, que daí fica equilibrado, né? Era bom, né? A gente ter isso presente, né? Bem assim como que dizem. No nosso coração, assim, mas ai, a cada momento, né? Por isso que dizem vigiar e orar, vigiar e orar. E a comunicação é tudo, né? O que vai no seu coração e por quê? Por isso que o Sócrates dizia, né? Vamos analisar no final do dia tudo que a gente falou, pensou e fez e a razão disso. E o que isso, e no que isso está convertendo a gente. Olha. Tanto, né, foi assim falado entre nós agora, né, nesse encontro em tão pouco tempo. E vale a pena, vale. Porque ele chega na hora do almoço, você para comer, mas alimentar o seu intelecto, a sua arma, o seu emocional, você não quer. E aí quer ter a mesma força que você conseguiu com o corpo. Mas se o corpo requeriu, né, como quer dizer, tempo, sabedoria, investimento, treinamento, tempo, sabedoria não quer comer, né? Treinamento e investimento no, na academia, né? E aí Deus dá pra gente a academia, a faculdade da vida, né? Para fortalecer o corpo espiritual e o corpo emocional. E a gente faz pouco caso disso, fica raquítico. O primeiro embate, tanto físico com outra pessoa, quanto espiritual, que é invisível, porque você entra em sintonia com o espírito que não está melhor que você, que está indo para lugar nenhum e que é companhia, olha. Esses embates você vai perdendo devagarinho, um por um. De graça, né? De graça. Não precisava. Olha. Não precisava e não precisa, viu? Pode ter certeza. Então vá. Depois, daqui a pouco a avó volta, né? Daqui a pouco a avó volta para falar mais, né? Ai, quantas coisas em tão pouco tempo, né? A gente aprende assim, quando tem essa predisposição, que nem que dizem, né? É humildade. Isso também é humildade, dizer, talvez eu não sei, né? Porque se você dissesse, eu já sei como é que faz o músculo crescer. E na verdade você não sabe, não adiantou nada você falar que sabe. Por isso que tem gente que, todo mundo, pode ter certeza, que se propõe a fazer diferença na saúde e hipertrofiar, como dizem, vai atrás do conhecimento disso. E se você quiser hipertrofiar na extensão da sua paz de espírito, tem que ir atrás, né? De quem vai orientando os caminhos. Um pouco a avó faz isso, né? Então tem que ter disposição de comer isso, que é coisa boa, e praticar diariamente, viu? Então vá. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a vovó volta, fala mais, né? Eu vou esperar 20 minutos para terminar. Porque falta 20 segundos agora. Olha. Passou rápido, né? Não sei se é a idade, a gente começa a falar, né? O tempo voa. É que tá falando coisa boa, né? Por isso que o tempo passa rapidíssimo, né?
Olha, e a gente já quer mais. Mas depois a avó volta, viu? Até daqui a pouco. Olha, a avó fala pra você uma coisa. Não tem problema os outros querer mudar a linguagem, tudo, pra ser mais inclusivo. Se antes for mais inclusivo nas atitudes, né? De amor ao próximo. Tanto que falta para esse mundo luz, né? A pessoa ali guardando dentro dela. Desse jeito. Hipocrisia é o nome disso. Por isso pouca gente adere, porque diz: ah, eu me sinto hipócrita fazendo isso. E mais vale, né? Que se dê conta. Porque começa assim, ensinando os pequenos a precisar que seja tratado do jeito que prefere, para estar em paz consigo mesmo, para ter capacidade de amor próprio, de amor ao próximo. Veja como que são as coisas desse jeito. Por isso que a avó não aconselha, né? Faz o que tem que fazer, porque depois está escrito mesmo para fazer justamente, para, como que dizem, né? Causar aprovação para os outros. Porque essas pessoas fazem isso porque dá oportunidade para aqueles que vejam de dizer: é infantil, é criança, é inocente, não sabe o que está fazendo. Nós que sabemos, não vamos julgar, não vamos ficar indispostos. Deixa que um dia, quando, né, a luz da maturidade alcançar a cabeça e o coração, vai fazer uma leitura diferente da realidade, né? Vai. Vai. Aí tudo melhora, né? Por isso que a avó sempre fala: o papel nosso, de todo mundo, né? Sobretudo desses que quer um mundo melhor, mais inclusivo, tudo, é botar luz no mundo, não treva. Se eu exijo ser, se eu exijo de você um comportamento, né? Que nem que dizem, que me cause paz de espírito, estou buscando fora, onde não está. Mas a maior parte da gente é religiosa que diz isso também, viu? Mas aí esquece o que o próprio Cristo falou, né? Ai, qualquer religião tem. De dizer: ama o próximo como a si mesmo. O reino do céu não está fora, está dentro de você. Aí vai buscar fora. Aí não é só buscar, né? Ensina os outros que é o jeito certo de fazer as coisas. Aí tá errado. Por isso que a avó diz: olha, orai e vigiai, né? Justamente para não ficar exigindo dos outros aquilo que nem você está disposto a fazer. Quer que o outro trate você com amor, carinho e respeito, você não faz isso. Por quê? Porque o outro não encaixa naquilo que você acha agradável. Viu? Então não pode ficar desse jeito. Meu Deus do céu, quanto, né? Quanto que as pessoas ficam, né, exigindo tanto dos outros, com a desculpa de ter um planeta mais inclusivo. A pessoa contrariada bota treva no mundo, no escuro. Quem está no escuro tropeça. E vai tropeçar em quem? Nela que botou treva no mundo. Daí ela quer criar mais regra. Para que criar tanta regra no lugar? Acende a luz que tem dentro, aí todo mundo enxerga melhor. Vê os erros que está tomando. E por verdade se corrige antes de corrigir nos outros. O que não está disposto a corrigir si mesmo, né? Mas vai mudar, a gente tem que ter paciência. Ai, paciência, né? Tem que, tem que ter paciência, porque é o jeito de colocar luz no mundo. Não só isso, né? Ter paciência, mas trabalhar contínua e incansavelmente na diferença, né? Fazendo e sendo a diferença. Olha que bonito que a avó falou. Então vá. Ai, queria falar um pouquinho também, né? Eu pôr o meu meio quilo de feijão nesse assunto, como que dizem, né? Meio quilo de arroz, tudo. Né? Coisa boa alimenta, né? Coisa boa. Coisa boa alimenta a arma, viu? Então vá. Até daqui a pouco a avó volta, viu? Beijo da avó pra você. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, que alegria, né? Gente ter de novo
essa oportunidade que Deus dá pra gente, assim, né? Na sua misericórdia, tudo. Primeiro desistir, né? Depois de estar ciente, né? De quão abençoado que nós somos. Tanta gente, né? Que queria ter metade do que a gente tem. Que ainda com o dobro não se convence, né? De que tá bom. De que tem razão para sorrir, para ser feliz, tudo. Ai, que quão grandioso é isso. Pouca gente se dá conta, né? Da outro dia o espírito veio, passou a parede, né? Entrou, disse: Oi, Vicentino. Eu disse: Oi, como que o senhor tá? Ele disse: Olha, vim do umbral agora e tive que falar para uma mulher. Eu disse: O que que o senhor disse a ela? Eu disse: Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Daí ela disse: Mãe, eu tô aqui, o que você quer que eu faça? Tudo. Aí eu falei para ele: Ela tem um pouco de razão, né? O que o senhor quer que ela trabalhe em benefício de quem? Coitada. Olha, Vicentina, quando uma pessoa trabalha em benefício de si própria, é o mundo que ela ajuda. Nem contar os familiares, né? Que está conectado com ela. Ajuda também, porque tira, né? Aquele peso da conexão e tudo. Olha, quanto mundo daria uma fortuna para poder falar que nem a gente fala, disse ele. Ah, eu pensei nos paralíticos, parece que ele captou, né, o meu pensamento. Eu disse: ai, quantos paralíticos suspiraria pelos passos que a gente pode dar hoje, né? Nossa, eu pensei, né? Que quanta gente que tem pouca fé no mundo, né? Gente, desse jeito. Daí ele parece que captou o meu pensamento também, né? Daí ele disse: quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que a gente tem, né? A gente, sim. Todos aqueles que conhecem Deus, que já ouviu falar de Jesus, tem um pouco de fé, mas tem. É muita gente, é milionário de tanta coisa, menos da fé, né? Que deveria ter. Não, disse: então é ruim ser milionário, né? Ele disse: que nada. Ruim é ser cheio daquilo que não serve para a sua emancipação espiritual, que é a atitude da pessoa, não o dinheiro que ela conquista, porque aquilo que vem com o suor do rosto, bendito é. Ai, que lição o senhor dá para a gente já não desviar dos pensamentos, né? Que como que a gente consegue fazer isso? Ele disse: vai rápido, né? Vocês têm assim, é como que se tivesse que subir uma montanha para fazer uma coisa certa, mas para fazer a coisa errada, vai como que se fosse descer num escorregador, né? Ah, eu disse: que boa analogia essa, né? Assim a gente já pega ela, né? E não esquece. Gente, quanta coisa ele me disse assim, passou a parede, parece que já despejou tudo. Eu falei: nossa, entre, fique, quer um café? Eu passo um café, tudo. A gente riu, tudo. Daí ele disse, né, que estava falando com a mulher lá no umbral, né? Daí ela disse: olha, eu tô só com o cotoco da mão, como que o senhor quer que eu trabalhe? Ele disse: não diga que você não pode trabalhar. Perdoe. Aí ele disse: distribua os bens que Deus lhe concedeu, em gestos de bondade, palavras de carinho. Daí ela disse: eu queria só saber para quem que eu vou fazer isso, que aqui não tem ninguém, só tem eu. E esse bando de bicho feio aí, que eu não sei por que colocaram eu no meio desses animais. Feio, fedorento, impaciente. Outro dia veio um, mordeu eu. Ai. Daí eu pensei, né? Deve ser uma daquelas senhoras que não se dá conta que não é muito diferente daquilo que ela vê. Por isso que a avó fala: aonde que você está inserido, tome cuidado que se você não gosta,
Você não é muito diferente daquilo, viu? Por isso, muito cuidado. Nunca julgue os outros, porque aquilo que está mais perto também é aquilo que está mais próximo em sintonia. Olha, tudo. Daí ele disse: outro dia eu vim aqui na Terra, né? Eu fui lá na creche. E a mulher que trabalhava na creche não gostava de criança. Aí eu disse: mas como que pode? Ai, ele disse: precisava de emprego, né? Ai, mas quanto emprego tem? Ele disse: não era, na percepção dela era o único que tinha. E daí, mas por que Deus permite isso? Se ela não tem afinidade com criança, provação. Mas o que o senhor foi fazer lá? O guia dela chamou eu para dar um palpite. Daí eu entrei na cabeça dela. E como? Ai, projetando lá meus pensamentos. Nossa, que coisa. Mas o que o senhor disse? Falei a ela: procura interessar-se pelas crianças que são o futuro do mundo. Ela ficou reflexiva. Alcancei o meu propósito. Daí, mas aí teve uma discussão, né? Como que se ela falando na cabeça dela mesma, né? Eu sendo a voz da inteligência, né? Daí eu dizia: cuide delas com amor e não com indiferença. Daí ela lembrava, né, do filho dela, né, que tá lá na prisão, tudo, o quanto que isso entristece ela, que é tanta boa educação que ela deu e viu que criança não escuta, bem por isso que ela ficou desanimada com cuidar de criança, tudo, né? Ai, quanta desilusão, né? Não porque o mundo proporciona, porque aquilo que o mundo nos dá é provação para nos emancipar. Tá dizendo aqui o meu guia espiritual, viu? E a gente não deve interpretar isso, viu? De forma, como que dizer, né? Na qual a gente fique mar, viu? Daí ele disse assim, né? Projetando imagem na cabeça dela que ela tinha a mediunidade da intuição que nem o meu neto. Daí ela via as imagens, tudo. Daí ele disse: quantas cárceres estão cheias, né? Por falta de carinho nos lar. Pois é, mas aqui não é a casa de ninguém. Aqui ninguém precisa de carinho. Ah, e tudo que ela encontrava assim escapava, né? Ele disse. A gente já está acostumado com isso, Vicentina. E é de se esperar. Para onde que você quer que vá uma pessoa, tudo, quando se aperta ela? Pro cantinho da conveniência. Lá onde os pensamentos que ela pensa já é agradável. Para ela aquilo que é quentinho, é gostoso. É o lugarzinho preferido. Mas ninguém nasceu para ser um décimo de tudo o que pode ser. Porque o cantinho só proporciona isso, né? Um décimo do espaço ela ocupa comparado com tudo que poderia ocupar, né? Olha, nossa, mas que lição que o senhor está passando para mim, vou anotar. Aí eu já peguei meu caderninho, né? Fui lembrando do que ele tinha acabado de falar, anotei tudo. Aí eu disse, mas como é que o senhor falou assim, né? Desse negócio de prisão e tudo. Daí ela disse, eu falei para ela, Vicentina, na cabeça dela, né? No caso, disse, quantas cárceres estão cheias por falta de carinho no lar. É lar, sim. Lar é todo aquele lugar onde a gente tem um grande cuidando de um pequeno. Viu? A terra é o lar, porque Deus cuida de todos os seus filhos. Ai, que analogia é essa, né? Eu fiquei assim pensando, né? Como que Deus cuida de tantos filhos de uma forma assim que até é exemplo pra gente, né? Dá a natureza, dá o ar pra gente respirar,
da coleguinha, da amiguinho, da familiar. Gente, pouco se dá conta, né? Mas tá cercado de benesses, né? Para poder evoluir tudo, para poder crescer, para poder entrar de vez, né? No time do amor ao próximo. Ai, que quantas coisas estão ao nosso alcance, né? E a gente nem dá tanta bola. Antes para reclamar, não se deve, viu? Se você está reclamando da vida, olha para o lado bom das coisas. Tudo vem no seu tempo. E o seu tempo, o tempo das coisas, é o tempo de Deus, boba. Viu? É o tempo de Deus. Não seja bobo você aí que escuta a avó. Faça o que você pode, com aquilo que você tem onde que você está. E aposte na lei divina. Viu? Que sempre transborda para a gente tudo aquilo que a gente precisa, sobretudo na forma de provação, porque o que a gente mais precisa, entre tudo, é a nossa evolução, viu? Olha, o povo que está do meu lado está acelerado hoje, percebeu? Além de acelerado, tão rimandinho. Eu gosto de rima, mas eu não sou boa nas rimas, sim, tanto que nem os espíritos, não. Tudo. Ai, acho bonito, assim, acho bonito, assim, né? Quando fala uma coisa e termina rimando, sem a gente programar antes, né? Ficar matutando. Gostei. Ai, que inspirador tudo isso, né? Ai, daí ela pediu, pensou na cabeça no filho dela, né? Pediu no coração dela, né? Que o grandioso senhor Tranca-Ruas pudesse cuidar dele, porque ela era um bandista, né? Daí ele disse, não se esqueça na cabeça dela, né? De que o criminoso, viu? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura, inocente, como todas as outras. Eu acho que ele disse isso justamente para trabalhar na cabeça dela, né? Porque as crianças não são todas elas são, né? Para essa encarnação são pura e inocente, né? Mas o espírito dela traz muita coisa, né? Que não tem pureza, sim, né? Como que dizer. Mas pronto, fez ele bem, porque ela trabalhava com essas variáveis, né? Então ele ficou impressionada. É uma boa coisa essa. Daí ele disse, ele viu que eu pensei isso, né? Daí ele falou, Vicentina, toda criança é pura e inocente porque ela esqueceu tudo aquilo que ela é. Ainda que seja o pior assassino na vida passada, aquela, como que dizer, inclinação existe, mas está desativada. É a educação que se dá no lar, em todo lugar onde tem um adulto, alguém que possa ser um bom exemplo, é que vai manter aquela inclinação desativada ou vai ativá-la, viu? Então podem sim olhar toda a criancinha como pura e inocente. Aí eu falei, nossa, o Senhor me deu uma grandiosa lição, porque até hoje eu pensava desse jeito, né? Daí ele disse, eu sempre aprendo também, todo dia. E que bom, né? A gente está aberto para escutar. Tanto que a gente tem dois ouvidos e uma boca. O pessoal inverte, né? Ouve menos e fala mais. Então até que você, eu estou aprendendo, que você está só escutando eu. Ah, eu estou escutando e estou anotando. Eu vou passar tudo adiante depois, você vai ver. Daí ele disse, né? Que olha, não esquece de que os criminosos, até os mais cruéis, né? Foram um dia criança, pura e inocente, como todas as outras. Ai, daí ela começou a chorar, né? Até pediu licença, ela foi lá na salinha, né? Do refeitório, tudo. Botou um chá de saquinho, né? Como que dizer, né? Que ela carregava assim, né? A caneca azulzinha, assim, com o coelhinho que era do filho dela quando ele era criança.
Daí ela ficou lá, olhando pra caneca, lembrando dos bons tempos, né? De meninão, tudo. E chorava assim, ai meu filho, quanto que eu amo ele, me perdoe a mãe que eu fui por você. Daí o espírito deu uma puxada de orelha nela, né? Com aquela energia assim de vamos, 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 pare de ficar presa no passado, né? Pense no que pode ser feito agora. Daí ele disse assim, como forma de intuição dentro do coração dela. Quando ela deu assim uma carmada, né? Ele disse: cuide das crianças, viu? Com desvelo e carinho. E você vai ter preparado um futuro feliz para a humanidade. Porque quem são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossas mães? Todo aquele que está diante da gente e pode ser tocado com a nossa generosidade, viu? Ai, com a nossa gentileza, pensando no meu neto atual agora, né? Que ele ia falar isso, ia falar, mas ele nem ia falar generosidade, ele ia falar gentileza. Ai, tantas palavras assim de nobilíssima profundidade, né? Ai, gostei. Gente, que situação foi essa, né? Que ele foi me contando. Esse espírito, ele tá por todo. Nossa, mas por tudo. Ela disse, outro dia eu fui lá na China, fui lá na China. Ah, eu disse, o que o senhor encontrou lá na China? Aí eu encontrei dois rapazes. Aí eu disse, e o que ele estava fazendo? Ele estava escolhendo se ia para o caminho da direita ou caminho da esquerda, né? Como que se dissesse, né? Eles estavam dizendo, ou a gente vai para o lado santo e bendito, ou a gente vai para o lado mundano e maldito. Ah, eu disse, mas por que, que o mundano tem que ser maldito? Foi isso que eu falei para eles. Aí eu já entrei na cabeça deles. Aí o que, que o senhor intuiu assim para ele? Me conte. Para eles, né? Aí ele disse, eu disse assim, procura descobrir o seu caminho na vida, né? Ninguém é responsável por nosso destino. Ah, eu entendi que o senhor falou. O senhor quer dizer, né? Um diz, o mundo mundano, o mundo bendito, o mundo maldito, nada disso, né? Não tem nada a ver isso. Tudo está aí. A gente que transforma aquilo em positivo, negativo, a partir do momento que a gente interpreta de uma forma que não é beneficiosa para ninguém. Ele disse exatamente, exatamente. Então eu intuí dentro do coração deles, né? O seguinte: ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Nossa, o senhor então tirou, né? Esse ar de, como que dizer, né? Superstição que tem de direita e de esquerda, que é o caminho que traz sorte ou traz azar, que essa rua que é boa, outra que é ruim. O senhor basicamente disse não é rua, que é isso, que é aquilo. É o que você faz, o que você fez, o que você é e o que você pode ser, com o que tem, onde foi colocado. Ele disse exatamente, exatamente. Olha, estava entendendo ele, né? Que coisa boa. Daí ele disse: desperte para a vida, para a verdadeira vida. É verdade, né? A gente fica dentro dessa dicotomia, fica nesse cabo de guerra, puxa de um lado, puxa do outro. Para cá é bom, para outro lado é ruim. Prefiro isso do que prefiro aquilo. Aí ninguém desperta, né? Fica só no automático, procurando o próximo ônibus da conveniência, né? Olha. Daí ele disse: e se você deseja felicidade, lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Daí eu disse:
Aposto que o senhor completou dizendo: não importa onde toque o seu pé. Ele falou exatamente. Daí eu continuei. Aí eu falei, disse ele, né? Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. Nossa, quantos conselhos bons e importantes. E eles aceitaram? Como é que foi? Um aceitou e disse para o outro: não é o lugar, nem o que ele faz com a gente, mas o que a gente carregar dentro de nós mesmos e como decidirmos interpretar a realidade da vida. Viu? Aí ele disse, né? Um disse para o outro: a gente deve, no lugar de criar a superstição de que esse lado é bom e o outro é ruim, que a esquerda é boa, a direita é ruim, que a direita é ruim, que a esquerda é boa, que a direita é boa, que a esquerda é ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente deve superar as dificuldades, vencer os obstáculos e construir nossa própria vida. Daí o outro acabou sendo convencido. Olha, os dois, que interessante, né? O senhor está dizendo que os dois recebeu a intuição, mas só um que incorporou ela, e justamente porque ele incorporou ela, olha, que foi que ele conseguiu no caso, né? Despertar essa filosofia de vida dentro do outro. Ele disse exatamente, exatamente. Gente, eu já estava me acostumando com aquele exatamente, eu já estava eu querendo dar palpite para escutar exatamente o que me dava satisfação. A gente gosta de acertar, né? De vez em quando. Daí disse que ele foi, depois disso eu fui lá pro sertão de Minas Gerais. Aí eu falei, nossa, que lugar bonito. Eu fui fazer o que lá? Ai, tinha uma dona de casa que tinha ficado viúva e tudo, e o filho que antes de entender que tinha que dar menos trabalho, dava mais trabalho ainda. 19 anos e não tinha tirado o colegiar, né? Que hoje eu chamo de ensino médio, eu acho. E dava trabalho, que já era um homem grande, 19 anos já é um homem grande, né? De 14 hoje já é grande. Daí ela ficou desacorçoada, limpava o chão, aí um dia limpou o chão, tudo, ela que pegou de fazer, né, lá na frente, na calçada da frente, colocar cimento, tudo. Daí ele tocou o telefone, ela foi, daí voltou, tinha terminado já, e o cachorro passou por cima de tudo, as galinhas, deixou tudo com a rastro da patinha deles, no cimento que ela tinha acabado de prainar tudo. Ai, eu fico pensando, eu falei para o espírito, que dificuldade, né? Tanta coisa, mas essa. Ele disse: Vicentina, das provações, estas são as menores, viu? Pode ter certeza que hoje mesmo, mais de 25 pessoas vai sofrer acidente de carro por invigilância, vai romper 3 costelas, vai desviar a traqueia e vai ter hipertensão pulmonar. Como que dizem os médicos, pneumotórax hipertensivo. Vai engolir um dente, vai querer respirar e não vai conseguir. Você se põe num lugar desse, por em vigilância, hein? Olha, o caso dela não foi em vigilância dela. É o destino que pintou desse jeito, né?
a foto que ela tinha que superar. A imagem, né? Agora outra por imprudência. E 25 desse hoje vai passar por isso no mundo. Outros vão passar por coisa pior. Eu só estou contando que esses que eu parei para contar agora. Daí eu disse, nossa, mas deve ser uma dor terrível. Vai ser temporária, né? Porque algum perde a consciência, outro vem ao auxílio, tudo. Mas são provações do processo evolutivo. A maior parte, por quê? Porque é incauto, tinha que vigiar, tinha que orar. Foi atrás de coisa que aquele que vai atrás, ao conseguir, não se completa. Viu? E aí, olha, não é fácil. A vida na Terra não existe para ser fácil. Existe para você se conhecer, para você ser uma luz no seu espírito. E a partir disso, resplandecer na realidade além túmulo. Onde está a vida verdadeira, né? A vida real, como que dizem. Viu? Ai, que bonito isso, que lindo, né? Daí eu disse, e o senhor falou com ela, daí no caso, falei, fui lá, parei, falei, olha, não duvide do poder, da bondade, porque todo final de semana ela ia na casa da vizinha, lavava a casa da vizinha, porque era uma senhora que já estava assim, né? Com aquele andador assim, e os netos, ninguém vinha para olhar ela, cuidar dela, só no dia do aniversário, passava o dia com ela. Mas é aquela coisa, né, que tá lá de enfeite, que todo mundo vai tirar foto, mas ninguém se incomoda com ela ter também, né? Necessidade de amor, de carinho, de respeito. Ai, ó, eu que digo, viu? Ninguém dá bola para um velho, né? Ai, que dó dela, né? Olha, essa vizinha dava bola. Ela ia lá sempre que ela podia, lavava a casa, fazia comida, tudo. Nossa, mãe, o senhor não falou que era essa senhora que estava cheia de problema, tudo? Tava. Ela estava cheia de problema. Inclusive, problema do aluguel, que estava ameaçando despejar ela, porque o marido dela, antes de falecer, tinha uma conta que ele estava indo pagar e não pagou. Daí perdeu lá, né, a vida, aproveitaram e roubaram ele, né? Olha como que são as coisas, antes de devolver o dinheiro, né, para quem de direito. A pessoa que roubou ele era o ladrão, o senhor disse. Olha, eu duro que não era. Era a gente que parou para ver o que estava acontecendo. Chamou a ambulância, chamou tudo, mas pegou o dinheiro para ela. Gente, que mundo a gente tá. Quando a gente acha que tá melhorando, uma pessoa faz uma coisa dessa, né? Outro dia eu vi um vídeo, o menino brincando, né? De gravar esses vídeos de pegadinha, tudo. Foi andando, que deixou cair o dinheiro, né? Daí veio alguém, antes de falar, olha, moço, o senhor deixou o dinheiro cair, tudo. Não, vai, pega, pisa no dinheiro, para ver se ninguém tá olhando, depois abaixa e pega, bota no bolso. Mas dessa vez ele colocou um sistema de choque, a pessoa pegava no dinheiro e tomava choque. Eu não fiquei feliz nem com um nem com o outro, né? Algum diz foi bem feito, não tivesse pego o dinheiro. Mas até para devolver, você ia ter que pegar e devolver. Ah, eu não sei, eu não sou boa para palpitar disso. Mas que feio que tá a situação, né? Povo quer um mundo melhor, mas na primeira oportunidade desanda. Você nunca pega dinheiro dos outros, viu? Você que está escutando a voz, já sei que você não faz isso. Mas isso é muito óbvio que não se deve fazer. Mas aquilo que você sabe que não se deve fazer não é muito diferente disso. Também está óbvio, mas você ignora. Então não ignore, viu? O que é certo você faz, o que não é, tchau, pra lá, vai pra longe. Não quero saber. Eu vou fazer o que é correto.
Daí eu fiquei com pena, né, dessa senhora, tudo, que podia ter, né, o dinheiro do sítio dela pago direitinho, a pessoa que roubou não estava precisando, porque você estava andando de carro e parou para olhar, que dinheiro que ela estava precisando para ter que pegar e levar. Ai, gente, olha, das pessoas que a gente mais espera, né? Algum não tem dinheiro, não tem instrução, não tem condição. Você diz, né? Pobre, ele não sabe o que está fazendo. Mas uma pessoa que, né, tá num lugar privilegiado, vai fazer coisa assim que não tem sentido, né? Gente, que tamanho absurdo é esse? Ai, não dá para entender. Mas a gente respeita igual, né? Mas não tem como ter um mundo melhorado se você, sabendo o que é certo fazer, deixa para fazer amanhã, viu? Pode ir parando e cortando isso. Gente, daí ela pegava, ela ia na vizinha, disse ele. Ela ia na vizinha, ainda que tinha esse problema na casa, tinha problema no. Por quê? Porque o marido dela era invejado, né? A esposa do amigo queria ficar com ele. Daí ele disse: eu sou casado, eu respeito minha esposa, não posso ficar com você. Daí o que que essa mulher fez? Foi na Umbanda, que não é Umbanda, né? Naquele terreiro que não é de Umbanda, da gente que fala que não deve. Ele falou: eu quero amarrar ele, eu quero que ele perca tudo, eu quero que ele se ajoelhe no meu pé. Ai, meu Deus do céu, eu falando pro espírito, às vezes eu acho que isso é coisa de novela, que os outros inventam, mas acontece mesmo? Ele disse: acontece, viu, Vicentina? Para nossa tristeza. Mais tristeza daquele que faz a maldade do que nossa. Mas a gente já esperava um pouquinho mais, né? Dessa humanidade, sobretudo, está quase entrando no planeta da regeneração, é a maioria, né? Não digo, ele não falou a maioria, mas desse bastante gente ainda agindo de maneira espiritualmente infantil. Ai, meu Deus, eu disse, nem estou acreditando nisso. E era o marido dessa, era. Ai, que homem bom esse então, né? Ela deve ter ficado mais triste ainda dele ter sido assim tão bom assim com ela. Ele nunca traiu ela pelo jeito. Ele disse nunca, nunca, olha, tudo. Ele até abria a porta do carro para ela. Ainda que já tivesse casado, mais assim de, como que dizer, 20 anos casado. Eles casaram cedo, casaram com 21 anos, tinha os dois. Ela tinha mais dos 43, 44, né? E já casou assim, antes, depois que casou que engravidou. Né? Meninão de 19 tem ela hoje. Então tudo. Ai, eu só de contar para vocês já fico com assim, né? Pensando naquela senhora, né? Tão dedicada. Fez lá o coisa no chão, veio o cachorro, pisou tudo, gente. E era um telefonema atrás do outro, de má notícia, seja da escola, seja do filho dela, né? Seja do dinheiro que o marido dela estava devendo, estavam cobrando, e seja as coisas que aconteciam, que acontecia. Ele até falou, olha, uma coisa que aconteceu também é que deu infiltração na casa dela. E isso foi os espíritos que fizeram. E a gente deixou, porque ela também tinha aprovação para passar, né? O próprio espírito dela pediu o progresso, para evolução, tudo. Então a gente deixa, vocês não desacorçoem, viu? Falou para mim, ele, eu vou passar para vocês não desacorçoem. Como assim, vó? Ai, não desanime. A hora que chega uma aprovação, você pensa logo. Se chegou porque Deus mandou, tinha endereço certo, e o meu espírito guia deu passagem. Se é um espírito zombeteiro, vó, não importa. O seu espírito guia é mais forte que qualquer espírito zombeteiro. Ele está deixando passar, por alguma razão é. Como que eu vai ter outro jeito de você praticar tudo o que você aprende na religião, tudo o que você aprende com a avó?
Tudo que se aprende de Jesus, sobretudo de Jesus, né? Nossa, é um sol de quinta grandeza, né? Que encarnou nesse planeta. Nosso modelo é guia, sobretudo, né? Quantos ensinamentos. Então, se a gente tem todo esse ensinamento, de graça que não é. É ferramenta que a gente deve utilizar na batalha do dia a dia. Viu? Para sair vitorioso, não sobre os outros, sobre as nossas próprias imperfeições. Viu? Tudo. Daí eu falei, e se eu deixar o senhor ficar falando aposta que não para por aí. Tinha infiltração na casa, era por espírito zombeteiro que estava lá. E sempre ia lá orar por ela um pastor. Ele tinha mediunidade de efeitos físicos. Tinha ectoplasma, que estudava dele. Só que esse pastor, ele não estava andando no correto. Viu? Ele ia lá porque ele estava interessado nela. E ele já era muito bem casado, se supõe, né? Tinha aliança, tudo. Ela aceitava porque ele disse que vinha fazer oração para ela. Ela não era da mesma religião. Mas ela é uma pessoa tão gentil com os outros que fala, não tem problema, o senhor quer fazer, não pode vir, oração nunca é demais. A gente sempre precisa. Ele antes, né, de orar e conectar com o alto, ele fazia fingimento de que ia para isso. Então não adianta que você chegue lá e faça oração. Se não é a intenção que você tem no coração, a sua oração não alcança o céu. Alcança outras coisas, que tem afinidade com aquilo que você foi verdadeiramente fazer lá. Por isso, orai e vigiai, viu? Vocês vigiem o que a pessoa está fazendo por você, mas com que intenção, viu? Com que intenção? Porque ele tinha mais ectoplasma justamente para assumir essa posição de ajudar os outros. Mas se você assume esse compromisso, recebe ferramenta e aquilo te é emprestado, e você gasta mar, usa mar, vai ser pedido conta, viu? De tudo aquilo que foi emprestado por você. Seja na forma de ferramenta, seja na forma de ectoplasma. Porque uma mediunidade de efeito físico era bom para você chegar lá, impor as suas mãos, tudo. Aí vem um espírito guia do bem, pega aquele ectoplasma, arruma uma hérnia que um tem, arruma um negocinho que ia né, causar uma maldade maior, daí atrasa, né, aquela necessidade daquela aprovação, que já não tinha mais razão de ser, né, porque a pessoa se melhorou antes. Mas não faz aquilo que era da sua responsabilidade de fazer. Aí tem que vir outro, né? Porque Deus nunca deixa desamparado quem tem que receber aquilo que é de direito, viu? Mas aquele por quem teria que vir, não vem. E ele perde a oportunidade do progresso. Antes de colocar luz no mundo, coloca treva no mundo. Você vê quantas reverberações tem. Quando a gente não anda no caminho certo, deixa de fazer aquilo que sabe ser correto, meu Deus. Não se deve, viu? Ai. Nossa. Aí eu perguntei a ele, mas nessa hora, né, que ela ficou assim, decepcionada, com tanta coisa juntando, o que o Senhor disse? Ele falou, eu falei para ela, dentro do coração dela, não duvide do poder da bondade, viu? Embora pareça que tudo está contra você, um coração com Deus representa maioria contra toda uma multidão desvairada. Ai, fiquei pensando, né?
Ele deve estar se referindo aos encarnados e desencarnados, né? Que se conecta e se associa com aquilo que não soma nada. Daí o que mais que o Senhor falou assim, né? Daí ele disse, eu disse dentro do coração dela, a bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz. Nossa, dá tanta força, né? A prática do bem, eu pensei. Daí eu disse, é o que mais? Daí ele falou, falei isso mesmo. Só quem planta bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Ai, daí ela falou, ai, eu tô animada agora, eu vou terminar. Ela terminou, daí ela fez um pão. Ai, vou levar esse pão para dona Joaquina. Daí subiu lá, e aí quando ela foi para subir assim, disse assim, use sem, use sem restrições a bondade do seu coração. Ai, gente. E ela disse, vou sim, vou usar sem restrição a bondade que Deus me dá em forma de força para continuar. Ai, quando eu fiquei sabendo que ela disse isso por meio desse espírito, ai, eu não aguentei assim, disse, ai, o senhor me permita, assim, uma lágrima, pelo menos, né? A gente, assim, é sempre, assim, equilibrada, tudo. Mas, gente, que fenômeno essa mulher, né? Que o senhor foi lá, né? Na casa dela, tudo. Ele tá contando essa história pra gente, tanto que faz falta, né? Um bom exemplo. E ela, sem saber hoje, se tornou um bom exemplo para todos. Que um dia vai escutar o que eu vou falar lá no Diálogo de Luz, tudo. Né? Nos lembretes da arma que eu passo para meus netinhos. Ah, e bem-aventurado seja, né, esse coração dessa mãe, né? Que ela seja sempre amparada pelos bons instrutores espirituais, viu? Ah, e daí ele disse, exatamente, Vicentina, exatamente. Ai, eu tinha esquecido que ele fala exatamente, exatamente. Quando ele falou, eu ri. Daí eu disse, ele fez menção daí, eu disse, mas conte uma última, assim, antes do senhor ir. De onde que o senhor veio agora? Eu vim do hospital. Eu disse, de um hospital? Ele falou, foi, de um hospital. Daí eu disse, mas o que que tinha no hospital? O mesmo que tinha na creche. Olha, o que? Uma pessoa que não gosta daquilo que estava fazendo? É por aí. Daí eu disse, e o que que o senhor falou no coração dela? Eu disse, você que é enfermeira, ame os doentes que a procuram e que lhe foram confiados. Eles são confiados ao si, como Deus confia pra gente os nossos filhos, os nossos irmãos. Daí ela chorava, né? Também no refeitório do hospital. Não era refeitório, era uma sala de descanso que ele mostrou para mim. Ai, ela estava desacorçoada, né? Desanimada, tudo. Porque ela queria ter uma missão assim, de ser um líder assim, espiritual, mas não incorporava, nem via os espíritos. E ela não ia mentir, ela falou, eu não vou mentir. Mas tanto que eu quero ajudar os outros. Foi inspirada a ser enfermeira. Finalmente ganhou a liberdade, a abertura para ajudar os outros. E não estava fazendo o trabalho dela. Porque ela queria os filhos dela dentro do discernimento, congregação religiosa dela, né? E tudo.
não tava vendo onde que ela tava, né? Gente, que coisa é essa, né? Como que a gente sempre quer aquilo que tá distante da nossa mão, né? Não se deve, viu? Daí ele falou no coração dela: sua missão é grandiosa, é sublime, embora difícil e espinhosa. Quanta gente, né? Às vezes você vai servir alguma coisa na cama, bate assim no prato, vira o prato, porque tá cansado, tá nervoso, tá irritado. O enfermeiro já deve ter consciência disso, né? Nunca, por mais que aconteça 10 vezes, 70 vezes, 7 vezes, não deve se perder a paciência jamais. Dá o que o senhor falou, exatamente isso. Não se irrite jamais. Gente, como que isso é óbvio, né? Claro. Se a avó falar pra você que tá escutando a avó, não se irrita jamais. Você vai falar, é claro, né, vó? E me irritar não é bom. Mas amanhã mesmo você já se irrita, seja com você mesma, seja com o que os outros fizeram, seja com o que deixaram de fazer. Sempre você tá irritado, percebeu? Ai. Daí ela perguntou, mas meu Deus, por que que eu sou tão exigente? Comigo e com os outros. Queria poder fazer mais. Daí ele disse, os enfermeiros são exigentes, porque sentem mais necessidade de carinho. Peraí, que eu escrevi errado. Meu guia está dizendo que alguma coisa eu escrevi errado. Deixa eu ler de novo aqui no meu caderninho. Vou ler de novo. Os enfermos. Ai, é enfermo. Eu falei enfermeiro. Os enfermos são exigentes porque sentem mais necessidade de carinho do que as pessoas sadias, disse ele, dentro do coração dela. Daí ela disse, mas os enfermeiros, como eu disse, também são exigentes. Exigente é que eles sabem reconhecer quando a gente faz alguma coisa para eles. E não fica ranzinza toda hora. Daí ele botou a mão, né? Ela não sabia. Mas ele botou a mão na cabeça dela como se fosse uma filha amada e disse, seu carinho lhes apressará a cura, mais do que qualquer outro remédio. Porque ela disse, né, tanto que eu queria curar com a minha mão, né, empunhando as mãos lá, né, um dia, né, por mediunidade, ou como que seja, como pastora, como for. E tanto que ela queria ajudar, servir ao próximo, foi colocada, né, como profissional da saúde. Eu sei que é profissional da saúde. Não esquece o tanto de amor que você recebeu de ser colocada no meio, onde as pessoas, voluntária e involuntariamente, precisam de ajuda. E você treinada pode ajudar. Viu? Ajude sempre. Ame sempre com amor, com generosidade, com gentileza. Onde que você estiver, com aquilo que te for emprestado, fazendo bom uso, né? Multiplicando, né? Os seus talentos. Olha, gente. Aquele eu acho, né? Eu acho que aquele que compreende, né? O lado invisível das coisas, já tem mais irrestrita confiança nos desígnios de Deus, né? Sabe que está onde está por uma razão muito boa. Quer de ser tudo o que pode com aquilo que tem, onde foi colocado. Então seja você assim também. Daí ele disse, agora eu vou. Aí eu disse, pode. Ele falou brincando, né?
tipo, fazendo assim como quem corre para a porta. Ai, quanto carinho, né? Esses espíritos superiores, às vezes, eles têm senso de humor e a gente que não, né, não olha, não veja isso, não enxerga isso, tudo. Mas eu gostei, nossa, como eu gostei desse encontro de hoje, né? Foi tão assim, tocante na alma, né? Tô lembrado, outro dia, vou contar antes de terminar. Fui no mundo espiritual, daí o Emmanuel tava lá. Daí ele estava dando uma palestra, eu anotei. Eu vou falar para vocês o que ele falou. Ele disse: no templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, esquecimento, né? Mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência. É torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se enquanto no mundo opaco, em singulares e reiteradores desajustes. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria evolução. Viu? Aí depois eu notei, né? Voltei na Terra, tudo. Daí eu estava lendo um livro que chama Roteiro, chama o livro, do Chico Xavier, né? Que foi ditado pelo Emmanuel mesmo. E tá lá no capítulo 2 essa fala, vai lá você vê. Aí eu fui ver até umas palavras que eu, né, não tinha ouvido, não sabia se estava certa. Daí eu falou não sei o que, torturado, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus, será que eu entendi errado isso, tudo? Daí o meu guia foi me inspirando, me direcionando, eu catei o livro. Não é que o que eu voltei, né, do mundo espiritual, já anotei no caderninho daqui. Passo do caderninho que estava lá pro caderninho daqui. Ele me ajuda, às vezes eu esqueço alguma coisa, ele me ajuda, medita, tudo. Mas daí eu fui ver no livro e estava lá, bem isso que a avó falou para você, tá nesse livro que chama Roteiro. Ai, que, que quantas provas a gente tem, né? Da imortalidade da arma, tudo, e a gente ainda fica com dúvida, né? Bobagem. Não fique com dúvida você, viu? E ame sempre, ame, ai, ame mesmo, viu? Sempre que você pode, ame a si mesmo, ame o próximo. Tenha paciência e irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Porque por alguma razão você está onde está. Por alguma razão você recebe as provas que você recebe. E ninguém tem cruz maior do que aquela que pode carregar. Então força, força que a semana só começa. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, nos nossos sentimentos, né? Claro, que assim seja, né? E para sempre seja louvado, na forma em que a gente se esforça diariamente para ser hoje melhor versão de nós mesmos que fomos ontem. E que sejamos dignos, capacitando-nos com cada provação a deixar na terra muito mais luz do que nela encontramos quando a gente chegou. Viu? Em função de nossa estada. Ai, gostei. Louvado seja, né? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você hoje um pouquinho. Gostei.
Ai, que encontro lindo. Ai, como que eu quero, né? Quem sabe um dia, depois que nós tudo tiver desencarnado, né? 100 anos, a partir de hoje, vai estar tudo nós, mais ou menos, né? Algum fica. Vamos estar lá no mundo espiritual. E quem sabe Deus não me permite, né? Dar um abraço, não sei. Eu ter chamado de minha neta, meu neto. Laços de amor, né? Que o tempo constrói, une. E que lindo isso. Tudo em nome de Jesus. Graças a Deus. Ai, que lindo dia esse. Se for permitido, né? Senão a gente segue para onde tiver que ir. Sem apego e sem aversão. Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó. Daqui a pouco eu volto, você vai ver.